Olá a todos, é muito bom reencontrá-los aqui novamente. Hoje eu gostaria de comentar um dos tópicos do conteúdo programático de microeconomia que constará no edital, para analista do Banco Central do Brasil. Especificamente, eu estou falando desse item 1.1, que são formas de organização da atividade econômica, o papel dos preços, custo de oportunidade e fronteiras das possibilidades de produção. A economia é o estudo da maneira pela qual a sociedade realiza a alocação ótima dos recursos escassos, isto é, recursos limitados, frente aos desejos humanos ilimitados. E o que são fatores de produção? Os fatores de produção são os itens ou insumos necessários ao processo produtivo, sem os quais não se consegue produzir nenhum bem ou serviço. Esses fatores de produção são classificados em mão de obra, trabalho, capital, envolve máquinas, equipamentos, ferramentas, edificações e estoques, recursos naturais, e aí envolve terra. Alguns livros-textos apresentam mais dois fatores de produção, que é a tecnologia e a capacidade empresarial. O problema fundamental da economia é a escassez. Um bem só possui valor econômico quando é escasso, isto é, limitado. A economia estuda a maneira como se administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. A escassez existe porque as necessidades humanas a serem satisfeitas por meio do consumo dos mais diversos tipos de bens, por exemplo, alimentos, roupas, moradia, e serviços, por exemplo, transporte, assistência médica, educação, são ilimitadas, ao passo que os recursos produtivos, isto é, máquinas, fábricas, terras agricultáveis, matéria-prima, insumos, à disposição da sociedade são insuficientes para produzir o volume de bens necessários para satisfazer as necessidades de todas as pessoas. Os fatores de produção ou recursos econômicos são aqueles itens ou insumos necessários ao processo produtivo, sem os quais não se consegue produzir nenhum bem ou serviço. E aí envolve salários, que é a remuneração do fator de produção do trabalho, juros, que é a remuneração do capital financeiro, capital de empréstimo, lucros, remuneração do capital de risco, ou capital de investimento, e aluguéis, remuneração do capital físico. Vejam só essa questão que foi cobrada em 2004 no concurso para analista em economia do Ministério Público da União. São considerados como fatores de produção, trabalho, capital de empréstimo, capital de risco e propriedade física dos bens de capital, respectivamente. A resposta é letra C. São considerados como fatores de produção, trabalho, capital de empréstimo, capital de risco e propriedade física dos bens, respectivamente, salário, juros, lucros e aluguéis. Aqui eu encerro a minha apresentação e desejo um sucesso para todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.